estava discutindo sobre o significado de algumas palavras. Muito gozado o que eu estava falando. Galerinha, olha só. Muito engraçado. Pessoal, na página 44, migrando para a página 55, uma questão que, se eu não me engano, eu fiz no meu vestibular. UFSC. Os alunos de uma escola, situada em uma cidade A, construíram um barômetro para comparar a pressão atmosférica na sua cidade com a pressão atmosférica de outra cidade B. Vedaram uma garrafa muito bem com uma rolha e um tubo de vidro em forma de U contendo mercúrio. Montado o barômetro na cidade A, verificaram que as alturas das colunas do mercúrio eram iguais nos dois ramos do tubo, conforme a figura 1. Então a garrafinha fechada com a rolha, tubinho de vidro, mercúrio, vedaram isso e construíram isso na cidade A e, portanto, era a mesma altura de mercúrio de um lado e do outro. O professor orientou-os a transportarem o barômetro com cuidado até a cidade B, a fim de manter a vedação da garrafa, e forneceu-lhes a tabela a seguir com os valores aproximados da pressão atmosférica em função da altitude. Ao chegarem à cidade B, verificaram um desnível de 8 centímetros entre as colunas do mercúrio nos dois ramos do tubo de vidro, conforme mostra a figura 2. Então tu vê, essa alturinha, ó, é 8 centímetros. Ele deu a tabela. A altura 0, 76 centímetros de mercúrio. A altura 200, 74. A altura 4.000, 47 centímetros de mercúrio. Isso é a altura, isso é a pressão em centímetros de mercúrio. Considerando a situação descrita e que os valores numéricos das medidas são aproximados, faz-se a simplificação do barômetro construído, assinale as proposições corretas. Professor, se num lado aumenta 8 centímetros, do outro não deveria diminuir? Não, o meu desenho não está realista. O que importa é que o nível mudou. Então, com certeza, esse baixou e esse aumentou. E aí, a partir da nova altura da coluna da esquerda, é que eu medi a altura da direita. Então, nem o meu desenho, nem o da apostila estão honestos. Bonita a tua observação. Na prática, nós veríamos que esse lado aqui baixou, e aqui, o meu desenho está honesto, olha só. Nossa! Tá vendo? Aqui, a altura é a altura do outro. Então deu uma baixadinha. Mas tu viu que interessante? A colega, observando o desenho da apostila, verificou o quê? Brotou mercúrio. Mercúrio deu cria. Né? Concordam que, olhando o desenho da figura, parece que brotou mercúrio. Então a tua análise está perfeita. O desenho não está realista. Ótima observação. 01. Na cidade A, as alturas das colunas de mercúrio nos dois ramos do tubo, em U, são iguais porque a pressão no interior da garrafa é igual à pressão atmosférica externa. Se ele construiu isso na cidade A, antes de vedar a garrafa, tinha ar atmosférico da cidade A ali dentro. Então a pressão aqui dentro é a mesma pressão aqui fora do ar. E por isso mesmo não existe o desnível. Se a pressão fosse maior aqui, o desnível correria para lá. Se a pressão atmosférica fosse maior, o desnível correria para dentro da garrafa. Então, tudo bem. A pressão atmosférica na cidade B é 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica na cidade A. A pressão aqui fora aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né, para o mercúrio ter sido empurrado para fora, concorda comigo? Diminuiu em quanto? Em 8 centímetros de mercúrio. Então, tudo bem, a pressão da cidade B é 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão na cidade A. Aceito. Sendo a pressão atmosférica da cidade A igual a 76 centímetros de mercúrio, a pressão atmosférica na cidade B é igual a 68. 76 menos 8, né? Dá quanto? 68, então tudo bem. Se a 2 é verdadeira, a 4 tem que ser. 8. A pressão no interior da garrafa é praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. Só porque ele falou praticamente. Por que não é exatamente? Por que a pressão aqui não é exatamente igual à pressão aqui? Por causa do desnível. Como esse carinha vai baixar, vai aumentar o volume disponível para o gás aqui dentro, né? E quando a gente aumenta o volume disponível para um gás, a pressão dele dá uma caidinha. E agora eu entendi porque ele desenhou errado.
ele desenhou errado propositalmente, para que o aluno, ao analisar o item 8, não observasse, peraí, já que o volume disponível dentro da garrafa aumentou, a pressão caiu. Aí ele diria que 0,8 é falso e poderia processar depois a instituição. Não, vocês desenharam de um jeito que eu podia concluir que o volume aumentou e a pressão cai. Então o cara desenhou de um jeito para não dar essa margem e ainda falou praticamente igual, não falou exatamente igual, porque se fosse exatamente igual teria que botar errado, certo? Então agora já entendemos por que o desenho foi feito daquela maneira. Praticamente igual, mesmo quando o barômetro for para a cidade B. 16. Estando a cidade A situada ao nível do mar, altitude 0, a cidade B está situada a mais de 1000 metros de altura. Já que a pressão atmosférica dela é 68, para 1000 metros a pressão teria que ser 67. Então, para uma pressão maior, a altura é menor, né? Olhem lá, para ir para uma altura maior, a pressão tem que cair. Quanto é que era a pressão atmosférica? 68, não é? Então um pouquinho menos que 1000, né? Uns 900 e poucos metros, 800 e poucos metros. Então, ele falou que tinha que ser mais de 1000, né? Menos de 1000, bobão. 32. Quando o barômetro está na cidade B, a pressão no interior da garrafa é menor do que a pressão atmosférica local. Pressão atmosférica local, pressão na garrafa. Quem venceu? A da garrafa que empurrou o mercúrio contra a pressão atmosférica, né? Então a pressão interior da garrafa tem que ser maior e não menor. Bobão. 64. A cidade B encontra-se a uma altitude menor do que a da cidade A. Não, a pressão diminuiu, para a pressão diminuir a gente tem que subir na nossa piscina de ar. Então, bobão, ficamos com 15. Altas questãozinha, cara, bonitinha essa questão, é bem a cara da UFSC. Bota lá uma situação real e entope o cara de pergunta. Outra questãozinha para finalizar, meu querido. Quanto tempo? 6. 3, 2, 1. Pá! Questão 6. Rio Grande do Norte, aqui do lado. A produção de energia proveniente de maré, sistema maré motriz, no qual se utiliza fluxo das marés. No qual se utiliza o fluxo das marés para movimentar uma turbina reversível capaz de converter em energia elétrica a energia potencial gravitacional da água. Constitui-se numa alternativa de produção de energia de baixo impacto ambiental. É o que a gente supõe, né? É o que a gente supõe. Não sabe qual é a importância das marés no bioma dos mares. De repente, tu tirando a energia das marés, os nutrientes que eram para chegar até um lugar não vão chegar tão distante, pode mudar tudo. Então tu vê, né? A gente supõe que é de baixo impacto ambiental. Eu pensava comigo, pô, vento, né? Aproveitar a energia do vento, onde é que vai dar problema? Pelo amor de Deus. E depois, refletindo um pouco mais, eu vi, caramba, tu diminuir a energia do vento pode gerar uma série de complicações, né? A umidade que antes era arrastada até uma certa região, se tu bota uma parede de ventiladores lá, tu vai diminuir a energia, né, cinética dessas partículas e a umidade já não vai ser arrastada até uma certa região para o interior do continente. Então tu pode aumentar as regiões desérticas, né, uma série de outras coisas aí podem acontecer. Tem nutrientes que alimentam o mar ou os rios arrastados pelo vento, né? Vai o nutriente arrastado pelo vento lá do Saara e para não sei aonde, que alimenta os rios de não sei outro lugar. Então tu vê os ventos, eles exercem um papel importantíssimo, né, na vida do planeta Terra. Então mesmo energia eólica ela pode ter impacto ambiental. Então tem que repensar essa ideia aí de dizer que é de baixo impacto. Não sei, fico meio cabreiro. Um sistema desse tipo encontra-se em funcionamento na localidade de La France, desde 1966. Os caras são ninja, eu vi esses dias no NetGeo, o cara todo bobo que instalou uma dessa num riozinho, não sei aonde. O cara tá atrasado. Com capacidade instalada em 240 megawatts. As figuras abaixo mostram esquematicamente um corte transversal da barragem de um sistema maré motriz em 4 situações distintas, evidenciando os níveis da água nos dois lados da represa, oceano e rio, em função da maré. Então tu vê, tem 4 desenhos, tem lá a turbina está aqui,
o oceano está do lado de cá, o riozinho está do lado daqui. E tem uma hora que a aguinha está na mesma altura. Numa outra situação, a água do oceano está maior que a água do rio. Numa outra situação, as duas águas estão bem acima, mas no mesmo nível. E na última situação, o rio está mais cheio do que a água do oceano. As duas situações que permitem a geração de energia elétrica são... E aí, dá para gerar energia elétrica com a turbina aqui? Turbina estando ali? Pô, cara, o que é que joga a água de um lado para o outro? A diferença da maré, a diferença da altura do nível da água. Para ter água fluindo de um lado para o outro, tem que ter esse desnível. Nessa hora, pode desligar a turbina. Pode desligar a turbina, não vai ter geração de energia. Por que a água vai fluir por ali se está na mesma altura, né? E ele não falou da correnteza do rio. Ele falou da maré. Então só vai ter geração de energia quando a maré está alta no oceano e, portanto, baixa no rio. Ou depois que o rio encheu e a maré baixou, eu vou aproveitar esse desnível. Então é nessa figura e nessa que vai ter geração. 2 e 4. 2 e 4, letra D. Muito obrigado pela paciência, galerinha. Estamos quase acabando. Muito obrigado por me avisar. Não usem drogas, usem preservativo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver se eu vou chegar deprimido na segunda-feira ou não. Na quarta.